Salmos número 56. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos ler os Salmos. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe o conceda. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Todos, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Que Deus abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos dela em nossos corações. Poder assentar, irmãos, por favor. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês temos Santa Ceia. E nós se ajuntamos para tomar do vinho e comer do pão. E lavar os pés dos santos. Amém? Agora, Davi, falando aqui no verso 3, ele disse: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. É o verdadeiro cristão. Ele nunca dará ao diabo o sustento que Deus lhe deu. Este é sagrado. É de Deus. E Deus ama isto, pois é uma parte dele. Ele não despreza. Eu estava pensando sobre Jó. Mombrana fala: aquilo que Jó temeu
veio acontecer. Aquilo que ele temeu veio acontecer. E é exatamente, às vezes, você teme uma coisa, que pode acontecer isto, aquilo outro, e vem suceder. Porque parece que o temer é um aviso para o diabo. E ele parece que toma aquilo como uma arma para trazer a um acontecimento. Mas eu creio assim, irmãos, que todo verdadeiro cristão, o eleito, os seus passos são confirmados por Deus. Nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito por trás daquilo. Deus sabe. Ele disse: tudo que acontece com aqueles que o amam a Deus contribui para o seu bem. Isso é verdade. E nós devemos sempre estarmos confiantes, confiando em Deus. Nós vamos observar, se você ler ali Jó, no capítulo 29, você vai ver ali o primeiro estado de Jó. Foi bom. Você vai ver Jó se lembrando do seu primeiro estado no capítulo 29. E ele começa a descrever todo o estado da sua vida no seu princípio. No capítulo 29, Jó mostra como foi o seu primeiro estado. O segundo estado de Jó foi porque ele temeu que poderia vir a acontecer aquelas coisas. E aquilo aconteceu. Foi terrível o seu segundo estado. Mas a prova de que aquilo era um propósito de Deus, que o seu terceiro estado foi melhor. Foi melhor. Deus deu a Jó em dobro daquilo que ele tinha no seu primeiro estado. Terceiro estado dele não levou Jó a vacilar. De jeito nenhum. O segundo estado dele não levou Jó a vacilar. Ele confiou em Deus de tal maneira que no finalzinho ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse ainda: eu sei que o meu Redentor por fim pisará a terra. E eu verei, não com outros olhos, ele diz, com os meus próprios olhos eu verei. Ainda que eu venha escapar com a pele dos dentes, dos ossos. Ele disse, o meu Redentor vive. Então você vai observar que o eleito, Satanás, não tira farinha com ele. Não tira. Porque na hora que você está naquela situação que ele pensa assim, ele vai ser derrotado, você confia em Deus. Você confia nele ainda mais. E você segue em frente.
com a sua vida como se não tivesse nada acontecendo. Não é mesmo? Davi sabia disto. Você vai ver que o verso seguinte, o verso antes, o 2, olha como ele diz assim: os que me andam espiando, procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Jó sabia disso. Davi sabia disso. O cristão, ele tem uma percepção como se fosse uma percepção de pato. Ele prevê o tempo vindo antes de chegar. E ali então ele já está, não que ele vai se preparar para poder resistir àquilo. Ele já está pronto e preparado por Deus para suportar aquele momento, seja lá bom ou péssimo. Não é mesmo? Por isso que ele disse: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Mais forte serei, mais firme, bem estabelecido, nada lhe removerá do seu lugar. Nada mudará o seu comportamento quanto a Deus. Deus nos abençoe, nos ajude. Amém? Antes de entrarmos na nossa mensagem, eu tenho aqui uma pergunta. Pastor, é correto jogar ACRICAP, toda a cena, em vez de colaborar na construção da igreja? ACRICAP, ACRICAP. O que é? ACRICAP é aquele jogo da cena de carro. É ACRICAP, é isso? Irmão, eu tenho muitas opções com o banco. O banco me dá muitas opções para mim fazer determinada aplicação. E eles ficam me perturbando direto para fazer as aplicações. Aí eu digo isso para eles assim, qual é essa aplicação que você tem aí, que é boa? Aí ele diz para mim assim: olha, é isso, aquilo outro, e o senhor vai concorrer como é que chama? Não sei quanto por semana, e cada 6 meses, 6 em 6 meses, o senhor vai concorrer tantos milhões, e no final do ano vai ser triplificado, 1 bilhão, 500 milhões, por aí. Eu falei: mas quem paga isso? É o banco que paga? Ele disse: não, é a telecena. Aí eu falei: é? Eu falei: rapaz, eu não jogo não, eu não jogo, eu tenho pavor de jogo. Ah, mas isso não é jogo. Eu falei: é jogo sim, mas eu vou aplicar o meu dinheiro, e de acordo com como eu vou aplicando o meu dinheiro, eu vou pagando essas coisas aí. Isso aí eu vou pagando, isso aí vocês vão pagando com o dinheiro que eu estou dando para vocês estão ganhando em cima do meu dinheiro, vocês estão cobrando esse jogo que eu vou fazer aqui na telecena. Eu falei: isso aqui eu não faço, eu não jogo, eu tenho pavor de jogo.
Eu gosto das coisas de Deus, que vem direto de Deus, eu gosto. Mas essas coisas de jogo, isso é do diabo. Eles têm várias maneiras para te pegar na jogada. O diabo tem, isso é do diabo. Ele faz várias maneiras para te pegar na jogada. Quando ele não te pega de um jeito, ele te pega do outro. Quando ele não te pega daquele lado, ele pega do outro. É aquilo que o irmão Branham disse, é uma competição terrível. É uma competição terrível. Quando ele não pode te empurrar, ele te puxa. Ele puxa você. Então, eu não acredito que um cristão revelado, ele joga. Já tem o nome de jogo. É um jogo. Um verdadeiro cristão, ele não joga. Quando você vê uma pessoa jogando nessas coisas aqui, eu não sei, né? Eu tenho uma pergunta. Ou a menos ele nunca foi esclarecido. Que eu sei, só se ele faltou nos cultos, né? Todos os cultos. Porque sempre está assim, eu sempre estou dando uma instrução a respeito disso, né? Mostrando o que é essas coisas. Como estou hoje. Como hoje. Desde quando estou falando. Então, o cristão não joga. O verdadeiro filho de Deus, ele não quer nada fácil. E se ele entrar confundido, ele toma prejuízo. Ele toma prejuízo. Se ele entrar confundido, ele toma prejuízo. Deus não permite que ele ganhe. Ele só vai levar prejuízo, prejuízo, prejuízo. Tem gente que fala bem assim, eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar tanta, aí eu vou ajudar, eu vou fazer isso. Se ele for um filho de Deus, ele nunca ganha. Todo tempo ele vai viver só na lona, cada vez mais pior, só afundando, só afundando, só afundando. Se ele for um cristão, ele abre os olhos. Se ele não for, ele continua só na lona. Um dia, quem sabe, o diabo dá para ele. O diabo dá para ele. A menos que ele fazer um pacto com o diabo e dizer assim, olha, se tu me der, eu vou dar a minha alma para tu. Como eu já ouvi falar, né? E o diabo dá mesmo. O diabo vai fazer dele ficar rico de um dia para a noite, ou de uma noite para o dia. Agora, não sei se ele vai usufruir da riqueza, né? Que o diabo fala, agora você me dá a tua alma. Agora eu quero ela, vou levar ela para mim. Isso é verdade. Irmãos, jogo é do maligno. Os cristãos não têm parte com isto. Deus nos ajude a nos afastar todo o tempo disto, ficar longe destas coisas. Eu não gosto de jogo, eu não gosto de ajuda de político, eu não gosto de nada disso. Eu posso estar com a corda aqui no pescoço, mas se um político vir dizer para me ajudar, eu puxo o tapete debaixo dele e dou-lhe um tombo. Se ele me mostrar os dentes, é bem perigoso eu quebrar os dentes da frente da boca dele tudinho. E eu tenho a coisa mais raiva que eu tenho de política. Política é do diabo. E quem entra em política, ele está fazendo vamos dizer assim, um pacto com o diabo. É isso que ele está fazendo. Então, jogo, política, e trapaça, e coisa suja, eu tenho pavor disto, eu não faço de jeito nenhum. Eu não quero um grão de areia, como eu já disse aqui, e um saco de cimento de um político nas construções da igreja. Eu não quero. Eu gosto de fazer, nós fazemos as coisas de Deus por fé.
E ajuda, você quer ajudar? Você sabe, é por Deus, é de Deus, então você ajuda. Isso aí é uma coisa sua, isso é uma questão sua. Quer ajudar na construção da igreja? Você ajuda. Se não quiser, também é um problema seu. Você entende? Eu só sei dizer que a semente de Abraão, ele é dizimista e ofertista. A semente de Abraão. Isso é verdade. E ele vive separado desses negócios de Ló. Ele é longe desse povo de Ló. Abraão estava sozinho com Elohim, enquanto Ló estava lá mergulhado nas coisas do mundo. Abraão estava sozinho. A semente de Abraão também é do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Amém? Muito bem, Deus nos ajude. Nós vamos, sob o som somente clear, nós vamos receber a mensagem desta manhã, né? Com as nossas cabeças inclinadas, por favor. Amém, amém. Nós vamos se pôr de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos ler Apocalipse 3, vamos ler o verso 15 e o 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Senhor Jesus, ajude-nos a tomar esta mensagem no mesmo Espírito que foi entregue através do seu profeta. Que o Senhor nos unge e nos inspira para nos alimentar da mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Nós estamos lendo essa mensagem, a Laodiceia, é a última mensagem. Eu estava, faz tempo que nós lemos a mensagem, a visão de Pátimo, e a revelação de Jesus Cristo. Eu li com a igreja aqui. Aí passou os dias, passou um tempo, aí eu comecei a ler de volta as eras da igreja. A era de Éfeso começando, agora nós estamos na era de Laodiceia. E eu estava pensando, quando terminar a era de Laodiceia, eu fazer uma recapitulação. Terminar a era de Laodiceia, não, terminar a era de, o resumo das eras. Voltar na revelação de Jesus Cristo e na visão de Pátimo, para nós darmos uma realidade completa, correto? E eu comecei lendo as eras da igreja e a era de Éfeso, lendo assim alternada, e agora eu estava pensando, como eu comecei, eu determinei ler as outras eras, a era de Éfeso, a era de Sardes, né? Assim, direto, e não alternada. E aí eu estava pensando de ler a era visão de Pátimo, e a revelação de Jesus Cristo, e noutra vez a era de Éfeso direto, sem ser alternado, né? A era de Éfeso, a era de Esmirna, era de Pérgamo
e até a era de Tiatira, como-lhe a era de Sardes. Mas, dando sequência aí, finalizando as eras, eu estava pensando sobre isto, a era de Laodiceia. Ele disse: assim porque és morno e não é frio, vomitar-te-ei da minha boca. Nós sabemos que, porque é morno e não é frio, mas morno, então nós sabemos que ela tem uma punição. É uma punição que ela sofre, essa era de Laodiceia. E a punição é ser vomitada da boca de Deus. É a punição que ela recebe, porque ela nem é quente nem é fria, mas morna. Então ela recebe essa punição, ser vomitada. E você sabe o que é um vômito, né? É aquilo que fez um enjoo no seu estômago a primeira vez, e você não quer comer a segunda. Não presta. É um vômito. A Bíblia disse que a porca, que há pessoas que é igual a porca lavada. Ela sai e pula para outra poça de lama. E eu como o cão, que vomita e volta a comer o seu vômito. A crente dessa forma. Essa era laodiceiana. Isso não é para a noiva, os eleitos. A noiva não faz isso. A noiva, ela é pura, ela é limpa, é perfeito. Ela não come essas coisas nojentas e imundas. Ela está fora da era laodiceiana. Não pertence à era laodiceiana. Ela pertence a Cristo, a palavra. Nós estamos vivendo dentro desta era laodiceiana, mas estamos fora dela. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso nós não vivemos e compartilhamos com as coisas que o mundo gosta tanto. Nós mantemos fora. Nós temos a nossa era dentro da era de Laodiceia. Ela é chamada a era da noiva. A noiva, ela tem criado para si essa atmosfera cristã. Ela vive dentro dessa atmosfera. Ela é envolvida por essa atmosfera. Mombrana disse que nós somos pequenas mini criaturas e que Deus tem atribuído a nós esse pequenino poder criativo, para que nós pudéssemos criar, nós sermos criador de boa atmosfera para vivermos envolvidos dentro dela. Essa atmosfera cristã. O eleito, ele não suporta viver em uma má atmosfera. Ele não suporta. O que depender dele para ele acertar e colocar as coisas tudo em ordem, ele o faz. Mas ele não quer viver nessa má atmosfera. Porque, na verdade, o seu espírito é limpo. A sua natureza é pura. Ele é um santo, é uma pessoa pura e perfeita. Então, a sua própria natureza reage
através do seu próprio organismo. Montbrand disse: a noiva, ela não é uma organização, mas é um organismo de Deus. Aquele organismo, por si, reage e joga as coisas nojentas e imundas fora, porque ele é purificado pelo sangue de Deus. O coração da noiva é segundo o coração de Deus, e ali bate, e aquele bate, e bate, o sangue do Espírito Santo vai purificando o corpo. É a natureza divina que ela tem. Então ela está fora dessas coisas da era de Laodiceia. O que essa igreja laodiceana faz, a noiva nem mesmo quer saber. Nem mesmo quer saber. Ela vive separadamente dentro da esfera cristã. Ela tem tido a revelação de Deus para viver a palavra de Deus. A revelação é que faz você viver a palavra. Você não tem condição de viver a palavra sem a revelação. Não tem. Você pode dizer que vive a palavra sem a revelação, mas isso te faz um crente comum, natural. Isso não tirou você da era laodiceiana, da igreja laodiceiana. O que tira é a revelação. E a revelação, ela é obtida através do batismo do Espírito Santo, não é mesmo? O Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, nos concede esta revelação. E com a revelação, não tem Satanás que suporta, que resiste. Não existe. Você vai ver que quando ele deu aquelas palavras para Pedro, ele disse: vós, quem dizeis ser o filho do homem? Pedro disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus replicou de volta para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não tu revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E tu não serás chamado Simão Bar-Jonas, mas sim Pedro, pequena pedra. Vejam. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, uma mente natural, ele fala que aquela pedra é Jesus. O outro fala que é um pedacinho de terra separado por ali. Digo Pedro. Outros falam que é Pedro. Uns falam que é Jesus, outros falam que é Pedro. A mente natural. Todos os dois estão errados. Tanto aquele que disse que é Pedro, um homem que negou Jesus 3 vezes e na sua negação praguejou Jesus. Você acha que Deus ia edificar a sua igreja num homem duvidoso como este? Jamais. E Jesus, você acha que ele ia edificar a igreja onde os homens cuspiram na sua face, fizeram o que fizeram com ele, deu fim na sua vida aqui? Não. Ele edificou a sua igreja na revelação que Pedro recebeu do céu naquele momento. Essa é a revelação que Deus dá para cada filho eleito. O diabo não prevalece contra ele.
A revelação não deixa. A revelação, irmãos, ela é uma fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural. Fé que remove montanhas. Não é uma fé de cura divina somente. Não é uma fé de operar milagres. Não é uma fé de ressuscitar morto. Não. Esta fé é uma fé de transformação. É a fé que transforma a sua vida. Te faz de um crente manufaturado, em outras palavras, de um incrédulo ou de um morno, para um cristão verdadeiro e genuíno. Te leva a viver a vida que viveu Cristo. Ele toma a palavra de Deus como ela é, na essência e na eficácia e no poder de um Cristo ressuscitado. Isto já aconteceu com ele sendo uma pessoa morta em seus delitos e ofensas de pecados. Essa tremenda graça que a revelação veio a ele, transformou a sua vida, mudou. Como eu saberei que eu tenho isto? Como você sabe que você tem isto? Como? Vejam bem, uma mulher, quando ela concebe, se você perguntar para ela, me explique como é que você concebeu. Eu não sei. Eu só sei que eu concebi. É inexplicável isso, é um mistério de Deus. Ela não pode explicar. Ela só sabe que o seu ventre vai se volumando, até que ela dá luz, uma nova vida. Uma nova vida. Ou uma vida nova. Entende? Do mesmo jeito, é o eleito, é o cristão. Ele não pode explicar essa fé. Está além da explicação. Ele só sabe que isso controla o seu ser, controla a sua vida. Alguma coisa aconteceu porque está manifestando na vida dele. Automaticamente ele está vivendo isto. É algo dentro dele que se manifesta do lado de fora. Isso vem à tona. Isso é manifestado, é revelado, até o ponto que todo mundo sabe. Aquela mulher chega a um ponto que ela não pode esconder mais a sua gravidez. Todo mundo sabe que ela está grávida. Assim também essa fé de Jesus Cristo em você chega a um ponto que você não tem mais jeito de esconder. Ela se expressa por si mesma em sua vida. Os atos, as obras, prova. Não é mesmo? Então essas pessoas são estas que sabem que existe uma mensagem profética sobre a face da terra. São essas que sabem que teve um profeta no mundo. Mais ninguém. A igreja laodiceana não sabe. A vida que vive naquela mensagem, aquele profeta pregou e vive no profeta, passa a viver nessa pessoa. Aleluia. Continuando então nossa leitura. Parágrafo 18, né? Ele diz assim: eu duvido muito que alguma era verdadeiramente reconheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado. Exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo
nessa era, muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Você viu aí? E agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Aleluia! Você sabe que os súditos desta mensagem, que crê nesse mensageiro, eles amam esse mensageiro, amam a mensagem do mensageiro. Embora talvez não conheçamos porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. E agora eu posso provar isso porque temos escrituras que descrevem o seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vejam. Agora, esta pessoa, que nesse versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial. Está em Apocalipse 9, 13. Vê? E o sétimo de mesma ordem está em Apocalipse 11, 15. Este aqui, em Apocalipse 10, 7, é o mensageiro da sétima era e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus. E sua mensagem ao seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Olha, tem uma coisinha aqui dessas duas escrituras, de Apocalipse 9 e de Apocalipse 11 e de Apocalipse 10. Você vai encontrar esses três diferentes. Todos três é diferente. Todos três. Vejam bem as nuvens. Me mostra, vê se vocês têm as nuvens para mim aí. Vamos ver aí se vocês têm as nuvens. Ixi, eu não estou vendo quase nada, está tudo apagado. Ah, sim, agora aí apareceu uma. Eu não sei se vocês têm a biografia dessa nuvem. Vocês têm a biografia dela? Eu tenho. Eu não estava pensando nisso. Eu tenho ela todinha lá, a biografia dela lá. A data todinha de que cada uma nuvem dessa apareceu. Me mostra outra nuvem. Tá. Olha aí, essa nuvem aí, você vai ver, ela é diferente dessa outra. Tá aí, ó. Tá. Tá bom. Mostra a outra. Aí, ó. Você viu como é que é diferente? Elas são diferentes. Uma apareceu em uma data e a outra apareceu na outra data. Agora, uma eram anjos que respondia os mensageiros da terra, lá em cima. A outra eram outros anjos diferentes. Você entendeu? Eram outros. Todas as duas são sobrenaturais, só que são seres celestiais. Essas daí são seres celestiais. Agora, aqui de Apocalipse 10, 7 é homem. É terreno. Uma é das trombetas. Então vejam bem. O mensageiro,
é o mensageiro da sétima era e é um homem, e ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem é o seu ministério. Irão cumprir o segredo de Deus como anunciado aos seus servos, os profetas, a sua mensagem e o seu ministério. Deus vai trazer este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós 3, versos 6 e 7. Tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremeça? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, verso 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O que estava, vejam bem, o que estava nesses trovões ninguém sabe. Foi um mistério. Saiu os trovão, só que não foi revelado nada. Entendeu? Ninguém sabe. Mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à sua luz revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Então eu mostrei aquelas 2 nuvens das trombetas e tudo mais, né? Que eu não trouxe, mas eu tenho o catálogo, tem tudo certinho. Então, você vai ver que João, ele foi revelado, mostrado a João nos céus, os 7 eras da igreja, os 7 selos, 7 trovões, mas não foi revelado. Ele só viu os trovões, bum, 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 como aquele fogos que você solta, em sequência sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros. Assim também foram os trovões. Só que Deus disse: não escreve, isso é para o fim dos tempos, será revelado. Entendeu? Não foi. Então quando viesse o último, porque é só o último, é o profeta da era de Laodiceia. Só ele que tinha essa capacidade para fazer isso. Tempo suficiente. O que quer dizer? Deus daria para ele a plenitude, enquanto não deu para os outros. Nem Paulo, que foi o profeta que chegou aí ao 3º céu, ele não pôde revelar e mostrar o que era aquilo, porque não era para o seu dia. Não é que ele não tinha capacidade, é porque não era para o seu dia. Ainda a semente de Deus estava em processo. Ele ia revelar para quem? Para quem que ele ia revelar? O mundo não quer saber disto. Quem quer saber de toda a palavra de Deus é os eleitos. E nós vamos ver que nós tivemos as eras negras, as eras das trevas média, o média, né, das nevas. A segunda era, a era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Sardes, de Tiatira, né? Foi isso? Tiatira. Essas 3 eras, ela foi a era do plantio da semente. Foi a era do plantio, por isso foi chamada eras negras, a era das trevas. A semente foi enterrada no lugar escuro.
A semente ia passar ainda por um processo e ser processada no grande processo de Deus. E quando fosse processada no grande processo de Deus, o que sucederia? Ela não estaria ainda apta para ser revelado todos os mistérios, porque a vida ainda estava em transição. A vida estava em transição ainda. Por isso que você vai ver que quando Martim Lutero entrou na quinta era, ele não trouxe a plenitude, ele não era o mensageiro da restauração, ele era da reforma. Isso significaria que ele receberia simplesmente um guilhãozinho do dia e poderia continuar com os credos, com os dogmas. Que você vai ver que o próprio Martim Lutero levou a igreja a uma revolução. Vê? Deus deu a ele só esta mensagem: o justo caminhará da fé, pela fé. Só isso, talo. A semente nasceu e a vida está em processo, passando por talo. Depois John Wesley veio, sequência, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A vida estava passando ainda, não tinha nada ainda, nada. Deus deu para eles só aquele pedacinho, aquele pouquinho. Não que eles não tinham capacidade, é o tempo de Deus, é a estação de Deus. Depois veio os pentecostais com a restauração dos dons, batismos espirituais, etc. Que foi um movimento que ramificou, que foi exatamente a casca, que parecia com a semente, mas não era a semente. Se você pega uma semente, pega um cachozinho de trigo, ali que está na florescência, para ser germinado e chegar ao ponto de, para chegar a como é que chama? Aquele processo da florescência do genes, concentrar-se na semente, ali é um períodozinho ali, que a semente ainda não saiu, parece. Se você pegar ali aquele cachozinho, aquela sementezinha de trigo, e olha no microscópio, você não vai ver nada de genes nele, nada de vida, só casca. Só casca, ele está quase absorvendo a vida, quase. É igual o milho. O milho também, você chega na sua lavoura de milho, tudo pendoado. Oh, meu milho está bonito. A primeira coisa que ele solta é o pendão, nada de boneca. Depois solta uma boneca, vai naquela boneca ali no primeiro cabelo, vê se tem alguma coisa. Não tem nada, só tem palha, mas parece. Depois do segundo cabelo, aí você vai lá e abre, aí você vê. Antes só tem palha, sabugo, tem nada de semente, mas depois tem a semente. É um processo, que é exatamente o que aconteceu com os pentecostais. Eles pensaram que já tinha vida, eles pensaram que já tinha Deus, o Espírito Santo. Aí eles diziam assim: olha, o falar de língua é uma verdadeira evidência inicial que temos o Espírito Santo, porque eles pensaram que tinha, mas não tinha nada, estava vazio, só a casca. Mas no último dia da voz do sétimo anjo, não. Aí é diferente. Nós somos um povo privilegiado. Os profetas e os escribas desejaram viver esse dia que nós vivemos e não puderam. Por isso que o irmão Branham diz: se Deus me perguntasse e dissesse: William Branham, você quer vir na primeira era? Você queria vir na segunda era? Na terceira, na quarta, na quinta ou na sétima? Ele disse: eu estou tão contente e feliz por estar na sétima era. Porque ele disse: é a era que a semente, a vida concentra a vida concentra-se no grão.
É a hora do amadurecimento, a colheita, a restauração. É por isso que o crente, ele se destaca no meio de crentes. O crente se destaca no meio dos crentes. Por isso que eu sempre digo assim: Senhor, deixa eu ser um exemplo entre os exemplos. Um exemplo entre os exemplos. Você tem que destacar, não é porque você quer, é porque algo dentro de você, ele é destacado. A semente destaca entre a palha, entre a borla, entre o talo. Ela destaca. Você nunca vai ver ninguém levar talo, borla, palha para o celeiro e guardar lá. Você vai ver ele levar semente. Ele guarda semente. Deus guarda a sua semente. Ela é levada e colocada no celeiro, mas a palha ele conserva para meter fogo. Você entende, irmãos? Esta é a forma que nós devemos ser. Você deve deixar de ser criança, menino. Você tem que ser crente maduro, que tem a semente vivendo dentro de você. Aquela pessoa madura, ordenada, aquela pessoa que tem a vida colocada no seu lugar, uma pessoa posicionada, sóbrio. Esse crente oscilador, vacilador por aí, entende? Então vejamos bem. Eu não sei se eu vou voltar ao lugar, eu não sei, eu não marquei aqui, eu não disse nada do parágrafo, mas eu acho que eu estou aqui no parágrafo 23, eu creio que sim, não sei. Vou ler isso aqui. O que estava nesses trovões, ninguém sabe. Era isso mesmo, né? Mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta, e sempre virá. Que esta é a lei de Deus, é a lei de Deus, fica evidente até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era, e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui, em Apocalipse 10:7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne, em São Mateus 17:10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizes então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
antes da vinda de nosso Senhor. Elias deve voltar para uma obra, restauração da igreja. Digo, para uma obra, restauração da igreja. E isso que Malaquias 4, 5, 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. E essa obra é parte de Malaquias 4 e 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. E a razão de sabermos que esta é sua obra específica a ser feita nesse tempo, é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, Lucas 1,17, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso aqui estava em João Batista, era em João. João, ele veio para preparar o caminho, mas o irmão Branham veio para restaurar. É como já temos falado isso aqui há muito tempos atrás. É como você entrar numa mata e você faz uma picada, faz aquela picada e passa uns 60, 90, 6 meses, você volta naquele lugar ali, você só vê a sombra da picada, ou então o sinal aonde foi cortada aquelas pontas de vara. Aí você tem necessidade dela. Então o que você faz? Você restaura aquela picada de volta. Restaura ela de volta novamente. Assim também foi o que Deus fez. Ele converteu o coração dos pais através de João Batista, preparou o caminho, e passou muito tempo, acabou. O que disse a Bíblia em Joel capítulo 1? O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Mas ele diz: eis que eu restituirei de volta, eu restaurarei de volta os anos que a lagarta, o gafanhoto e a oruga o consumiu, com os mesmos sinais, com os mesmos prodígios, com as mesmas maravilhas, com os mesmos milagres. Eu o restaurarei. E ele disse: o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia! Que é exatamente isso que esse mensageiro veio. Ele veio com essa incumbência. O seu ministério era restaurar e revelar os mistérios, os segredos. Bem-aventurado é aqueles que podem crer. Bem-aventurado. Então veja, no ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o disse. Mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos do aprisco. Agora este profeta, sobre quem é o espírito de Elias, desce e preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Amém. É por isso que nós temos que fazer como uma profissão, não é uma profissão como, servir a Deus, de uma vida contínua e perseverante, não é mesmo? Sem cansaço, porque o Espírito Santo na sua vida não cansa de servir a Deus.
O Espírito Santo, você cansa, mas o Espírito Santo não cansa não. Você tem que ter uma vida incansável em servir a Deus, porque esse Espírito Santo que está vivendo em você impulsiona você a lhe servir. Mas eu estou enfadado, estou fadigado, estou cansado de ir na igreja todos os cultos, ouvir todo o tempo aquele mesmo sermão. Não, o Espírito Santo em você não deixa, sempre está avivando a sua vida. Você está tendo todo o tempo um alento novo, não é mesmo? Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E a razão pela qual ele chamou João de Elias, foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias, volta sobre João, assim como esse Espírito voltará sobre Eliseu, voltou sobre Eliseu, e após o reinado do rei Acabe. E agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta. Eu acho tão bonito nisso, irmão Brando nunca fala que é ele. Ele nunca fala que é ele. Ele deixa que a vida dele, a mensagem dele, as obras que pratica na vida dele o Espírito Santo, de um ministério profético, vindica ele ser aquele, o mensageiro, o anjo de Deus. É esse Espírito que a noiva deve ter também. A vida que vive em você prova que você é. Não é mesmo? Ou não é? É verdade. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isso será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra, para converter as pessoas de volta à verdade e o verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. A maioria rejeitará. A minha maneira de ver, através da fé aqui, a diferença desse que rejeita e desse que recebe, não é outra coisa a não ser a revelação. É a revelação. Quando você é revelado, você é revelado. Deus não vai revelar você por metade, Ele vai revelar você de Gênesis a Apocalipse. É toda a Bíblia. Certa vez me fizeram uma pergunta, faz tempo, mas eu não esqueço. Fizeram uma pergunta aqui: pastor, a gente pode usar bermuda debaixo da saia para andar de bicicleta? Eu não esqueço essa pergunta. Eu disse: para que você usar bermuda debaixo da saia, quando você já tem uma saia, já tem um vestido? Para que usar bermuda, irmão? Veste decente, que não precisa de usar bermuda. Agora, se você veste indecente, é lógico que vai ter que usar uma bermuda. E que faz a bermuda a diferença diante de Deus? Aí é onde entra a revelação. Porque se você vai usar uma bermuda debaixo da sua saia para poder isso, isso, aquilo, significa que o desejo do seu coração é mostrar. Ou usar uma bermuda, ou usar uma calça de um homem.
Você tem desejo de usar, mas não usa porque tem vergonha de tirar a saia e usar uma calça de homem. Deus viu você vestido de uma calça de homem. Tá bom? Veste um vestido decente que você anda para todo lado, aí você pode fazer o que quiser. Que seja dentro da palavra, não vai haver diferença. Todo mundo vai ver através da compostura, do seu comportamento, que você é uma cristã. Coisa feia e ridícula é uma mulher vestida de vestido e uma calça comprida por baixo. Feio, horrível. Calça comprida foi feita para homem. Vestido foi feito para mulher. Não é mesmo? Então a revelação, mano, ela difere essas coisinhas, desde a menor até a maior. A revelação. A revelação. Então vejam, visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. Ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos brandaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles brandaram contra todos que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel. João repreendeu Herodias e a mulher de Filipe. E embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Eu gosto disto. Esses pregadores que colocam luva nas mãos para pregar a palavra, para satisfazer o desejo desses crentes normal, formal, morno, na igreja, manter números de pessoas na igreja para manter os seus dízimos, seus dinheiros. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma interrogação. Pregue a palavra como ela é. Mostre a verdade, o que é, o que não é, não é. E ainda assim você vai ter o manufaturado até no finalzinho. Porque o verdadeiro é arrebatado e o manufaturado fica. O verdadeiro é arrebatado. Mas só que tem uma coisa: você tem consciência de que você pregou a verdade, doída, que feria, que curava, mas você pregou. Hoje os seres humanos, irmãos, eu vou dizer a vocês, hoje os seres humanos, eles estão atrás de lisonja, de banjula, banjulação, carisma, amorosidade. Amorosidade é um amor ágape, é um amor filho. Ele corrige o que ama e açoita a todo aquele que toma por filho. Porque o filho que não aceita a disciplina, ele diz, não é filho, é bastardo. Mas o filho aceita a disciplina. Aí fica atrás de lambança. Pastor fulano é bom demais. É mesmo. Ele leva até para banhos mistos, para praia. Eu tenho nojo dessas coisas. Veja, irmãos, visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10, verso 7, será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. Ele naturalmente será como Elias, é isso? Tá. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Deus gosta da realidade.
ser pregada como é, que até um cego vê. Até um cego vê. E quando aquele que não aceita vê, ele não aceita. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrado em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. E você sabe, ele autenticou a mensagem de João, foi com a presença da palavra, foi Jesus. Agora, mas João morreu degolado, não importa. Ele tinha que sair para dar lugar ao que entrava. Não poderia haver dois profetas maiores no mesmo tempo. João era profeta e Jesus também era profeta. Então que ele diz que eu diminua e ele cresça. Aquele que tem a noiva, esse é o esposo. E o seu convidado se alegra em ouvir, em receber o seu convite. Que ele cresça e eu diminua. Você viu aí? Esta é a maneira que deve ser, irmãos. Essa é a maneira que deve ser, meu Deus. Veja, imediatamente após a vinda deste Elias, a terra será cinza, evidentemente nisto. Não aconteceu no tempo de João, o Elias, para o seu dia. O Espírito de Deus que profetizou a vinda do mensageiro de Malaquias 3:1, João, estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías 40, verso 3, feita pelo menos 3 séculos antes. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Vejam, agora, João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme essas escrituras, que o profeta de Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4. Embora, na verdade, tanto João como o profeta deste último dia tenha sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. E agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Fará duas coisas. Primeiro, segundo, Malaquias 4. Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. E serão estas verdades mistérios. Mistérios. Não ministério, mistérios. Divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Ou seja, aquela doutrina apostólica dos apóstolos, né? Pentecoste não é este entre aspas, não. É aquele lá, no Pentecoste. É aquele que é os pentecostais. Correto? Eu vou encerrar aqui. Paramos no parágrafo 38. 38. Página 295.
Deus nos ajude, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino. Vamos cantar o hino número 294, irmãos. Amor glorioso, 294. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tribota-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz. E quando meu mestre, que tão feliz me faz, Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Deus continue nos abençoando, nos ajude a superar tudo, a vencer tudo de bom, que é fácil de superar,
e de mal, que é difícil, que Ele já superou por nós. A única coisa que temos que fazer é só crer e confiar nele, e mais nada. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai bendito, Deus nosso, o Salvador Jesus Cristo, despede-nos em paz, leva-nos protegidos e guardados debaixo de tuas potentes mãos. Nós te pedimos e te agradecemos, tudo no teu nome, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Este é